você que está ao vivo agora, ou você que está assistindo esse vídeo no gravado, ou também pelo YouTube, youtube.com/miqueascas13, ou que veio aqui pelo site evangelhodepoder.com.br, ou pelo site, ou pelo meu site pessoal, miqueascas13.com.br. De alguma forma você chegou até esse vídeo, e esse vídeo tem o nome, tem a revelação, tem uma palavra de destino. Eu quero ler para você, eu quero que você entenda algo aqui. Eu estou lendo pela versão do David H. Stern. Sempre eu erro o nome desse tradutor aqui, mas é o H. Stern, é da Bíblia Judaica Completa, ok? Então, algumas palavras podem estar diferentes da tua Bíblia, mas é a mesma e a mais próxima, fiel tradução. Apóstolo Wagner Diniz, lá do Rio de Janeiro. Meu irmão, shalom de Cristo para você, querido. Que a presença do Eterno, através de Aruch HaKodesh, esteja aí sobre você no Rio. Deixa eu ver quem mais está aqui comigo, que chegou e eu não vi. Por enquanto é esse pessoal. Vamos lá. João, capítulo de número 8, versos de número 23, diz assim: e Yeshua está falando com os fariseus, tá? E Yeshua, os fariseus, irmãos, são pessoas conhecedoras da lei, são pessoas que até creem, mas eles não entram em dimensões profundas. Os fariseus não é um povo tão mau. Eles sabem a Bíblia, eles sabem a Torá, porém, eles não têm a revelação Yeshua, eles não têm a revelação do Mestre, eles não têm a revelação do Senhor. Adrenalina Souza Campos, é isso? Deus abençoe, meu irmão, você que entrou aí, acabou de entrar aí, Deus abençoe, shalom de Cristo para você. Vamos lá, João, capítulo de número 8, verso de número 23, diz assim, ó: e Yeshua lhes disse: vocês são de baixo e eu sou de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não confiarem que eu sou quem eu digo ser. Morrerão em seus pecados, quando vocês não confiam quem Cristo é. A maior dificuldade do povo, a maior dificuldade até mesmo da igreja, e quando eu digo igreja, eu estou falando daquele pessoal que se reúne para uma eclésia, estou falando daquele pessoal que se reúne para uma assembleia de pessoas. Esse pessoal, eclésia, aqueles que estão chamados, aqueles que estão vivendo uma comunidade, seja ela de qual direção for, tradicional, pentecostal, neopentecostal, apostólica, essas pessoas que vivem na eclésia, essas pessoas que vivem na comunhão dos santos, elas precisam entender que Yeshua não veio trazer uma revelação de baixo, Yeshua veio trazer uma revelação superior, Yeshua veio trazer uma revelação de cima, Yeshua veio trazer uma revelação do alto, Yeshua veio trazer uma revelação que muitos que estão vivendo embaixo não entendem. E é por isso que muitas pessoas não conseguem compreender uma casa apostólica, é por isso que algumas pessoas não conseguem compreender um destino apostólico, um destino profético, é por isso que algumas pessoas não conseguem entender uma palavra profética, porque Yeshua está dizendo: vocês estão de baixo, vocês são de baixo e eu sou de cima. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias, como muitos compreendem, entendem e preferem dizer, apesar de que o nome mais perfeito e a contração, né, do nome do filho é Yeshua, e não existe J no hebraico, tá bom? Mas se você quiser falar Jesus, não tem problema, continue falando Jesus, não tem problema nenhum, ok? E Yeshua HaMashiach,
ele estava dizendo: vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês precisam compreender a revelação do Pai, vocês precisam entender a revelação do que eu sou. Apóstolo Mitterrand Alves, shalom para você. Pastora Alana, shalom para você. Irmã Márcia Prado de Valinhos, shalom para você. Nós precisamos entender que a revelação do Mashiach é uma revelação superior, é uma revelação de cima. E Yeshua está dizendo: vocês são de baixo e eu sou de cima. É por isso que muitas pessoas não conseguem compreender, não conseguem entender e não conseguem prosseguir na vida cristã, porque elas estão presas nas coisas de baixo, elas estão presas nas suas coisas, elas estão presas naquilo que elas têm por negócios, por investimento. Nós não podemos estar presos naquilo que estamos investindo embaixo. Nós devemos estar presos naquilo que não se corrompe com nada. Nós devemos estar presos na revelação do Mashiach. Nós não podemos estar presos, amarrados, enfeitiçados, dominados. Nós não podemos estar assim pelas coisas de baixo. Nós devemos estar assim pelas coisas do Pai, do Reino. Tanto que, se você continuar lendo João capítulo 8, verso de 23, você vai prosseguir lendo, e quando você chega no versículo de número 36, diz assim, aliás, 35: o escravo não permanece na família para sempre, mas o filho permanece nela para sempre. Sabe por que as pessoas não conseguem e não entendem o que é igreja? Igreja, a palavra mal traduzida seria eclésia, seria assembleia, reunião de pessoas, mas a palavra melhor traduzida, a palavra com mais significado espiritual é Beit, que é casa, que é intimidade. Por isso que Yeshua está dizendo: o escravo não permanece na família para sempre. Ou seja, o escravo não tem ligação com a família. O escravo, ele é aquém da família. O escravo não está ligado na Beit, não está ligado na casa. Por isso que a igreja, fundamentada por Yeshua HaMashiach, começou nas Beites, nas casas, e não na eclésia. Uau! Talvez você não sabia disso. A igreja começou na Beit, na casa, na intimidade, na revelação do Mashiach, nas casas dos apóstolos, Paulo, Barnabé, Priscila. A palavra mal traduzida, ou mal interpretada, vamos dizer assim, como eclésia, uma assembleia de pessoas, fez com que você e eu, por muito tempo, vivemos debaixo de um jugo grego-romano, de um fundamento helenístico, fez com que eu e você vivamos, e ainda muitas pessoas estão aprisionadas em uma relação, não de paternidade, mas uma relação de negócios, uma revelação de ambiente do toma lá da cá, como vamos traduzir no português mais claro. Fizeram com que eu e você entendamos que igreja é eclésia, é assembleia de pessoas, reunião. A reunião, você que mora em um prédio, a reunião do seu condomínio aí é uma eclésia, é um juntamento de pessoas. Mas a Beit, a casa, a intimidade, o lugar aonde pastor Armando Pontes, lá de Minas Gerais, Aparecida Balbo, Nena Abreu, o pessoal que está chegando novo aqui, estou ao vivo no Facebook agora, e esse vídeo está subindo para o YouTube depois no gravado. A igreja começou na intimidade da revelação do Pai. A igreja não é eclésia, não é apenas ajuntamento de pessoa. A igreja é Beit, deve ser casa. Em casa há intimidade, em casa há revelação. É por isso que o Mashiach, Yeshua, lançava as parábolas na eclésia, no ajuntamento das pessoas, e na Beit, na casa, na intimidade, é que ele revelava aos discípulos. Você parou para pensar nisso? Na eclésia, apenas era uma congregação de pessoas que nem sempre
antes e hoje, nem sempre essa eclésia está de fato compromissada com o noivo. Essa eclésia, essas pessoas reunidas, essa congregação de pessoas, essa assembleia de pessoas, esta assembleia de pessoas que pode ser na igreja, pode ser no seu condomínio, pode ser na escola, essa reunião de pessoas nem sempre estão, infelizmente na grande maioria, estão compromissadas em ter lâmpada acesa, assim como aquelas virgens, assim como aquelas noivas que não tinham azeite para manter a luz da revelação. É por isso que na Beit, na casa, é por isso que Yeshua intimamente, é por isso que de 12, ou vamos dizer, dos 70, dos 12 principais apóstolos, mas dos 70 que o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, enviou, dos 12 que era a nata ali, dos 12, apenas um foi conhecido como discípulo amado, aquele que reclinou no peito do Mashiach, aquele que reclinou no peito do nosso Senhor, Salvador, Yeshua HaMashiach, e ele teve a maior revelação do que era amor, do que era amar verdadeiramente. Foi o único apóstolo que não morreu como mártir, ele morreu de morte, vamos dizer, de morte natural. Ele morreu com o tempo, ele morreu por causa do tempo, mas é por isso que Yeshua está dizendo aqui, verso 23, vocês são de baixo e eu sou de cima. Ou seja, eu não estou falando códigos terrenos, eu estou falando códigos espirituais. Coloca aí, hashtag, eu ouço códigos espirituais de Yeshua HaMashiach. É isso que te dá transposição no mundo espiritual, isso que faz você pular de um nível para o outro, isso é que faz você sair da eclésia e ir para Beit, isso que faz você sair do meio das pessoas e ir para a intimidade do Senhor. Eu não estou falando que você não deve se reunir em uma eclésia, em uma congregação de santos. Sim, nós somos uma igreja, mas nós não somos uma igreja temporária. Nós não devemos ser uma igreja para reuniões festivas, nós não somos uma igreja para reuniões de cunho espiritual, mas que acaba tendo cunho político ou emocional. Nós não somos uma igreja e não devemos ser uma igreja onde nossa relação é apenas política, religiosa. Nós devemos ter uma relação espiritual sobre tudo. Nós devemos ter uma relação superior, nós devemos ouvir os códigos espirituais, nós devemos ouvir os códigos de cima e não os códigos de baixo. Por que muitas pessoas fogem da igreja? Porque elas querem códigos espirituais para fluir no código material, e não é assim que funciona. Códigos espirituais ativam códigos de baixo, porém códigos superiores te levam para um entendimento superior, e o entendimento superior faz com que você fuja do entendimento de baixo. Por que pessoas não prosperam? Por que pessoas não avançam? Porque elas querem avançar terrenamente sem compreender espiritualmente. Elas querem avançar embaixo sem aplicar embaixo os códigos de cima. E qual o grande erro? Você nunca alcança o superior pelos códigos inferiores. Uau! Pegou? Você nunca alcança os níveis superiores de Yeshua, você nunca alcança o entendimento superior com os níveis de baixo. Você pode passar anos estudando teologia, estudando Deus, e nunca compreender quem realmente é o Senhor. Você pode passar anos estudando a natureza humana e nunca entender a natureza divina, porque a natureza divina, o trabalhar divino, a revelação divina, ela é superior aos códigos inferiores. Compreenda uma coisa, depois do versículo 26, olha o versículo 36, diz: o escravo não permanece na família para sempre, mas o filho permanece nela para sempre. Quando você descobre códigos superiores, você habita, tanto o superior como o inferior, você habita para sempre na casa, nele, no Mashiach, na revelação dele. Continua, verso 36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês realmente serão livres.
Então pessoas estão enganadas, porque as pessoas estão enganadas porque elas querem libertação inferior, quando a libertação inferior acontece pela revelação da libertação dos códigos na libertação superior. Então se o Filho vos libertar, o Filho está onde? E falando do quê? O Filho está falando de coisas superiores. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Como? Coisas superiores libertam coisas inferiores. Verso 37. João 8,37. Eu sei que descendem de Abraão, contudo, querem me matar, porque as minhas, Yeshua está falando aqui, ok? Porque as minhas palavras não têm sentido para vocês. Uau! Verso 38. Digo, o que o meu Pai me mostrou, vocês fazem o que o Pai... Digo, o que o Pai me mostrou, vocês fazem o que o Pai de vocês lhe disse. Ou seja, preste atenção nisso. Quando ele diz aqui, eu sei que vocês descenderam de Abraão, contudo vocês querem me matar. E Yeshua está dizendo assim, eu sei que vocês descenderam de Abraão, que tem uma promessa. Porém, mesmo em Abraão, vocês querem me matar, porque vocês são de baixo, vocês não compreendem as coisas de cima. Eu vim de cima para revelar o alto. Eu vim de cima, eu estou embaixo, mas trazendo uma revelação do alto. E ele continua, contudo querem me matar. Por que vocês querem me matar? Está falando aos fariseus. Porque as minhas palavras não têm sentido para vocês. É a mesma coisa, Yeshua veio do alto para manifestar embaixo, Yeshua veio do alto para manifestar na terra, Yeshua veio dos planos superiores de criação, fundamentação. Aí você precisa dar um pouquinho da árvore da vida. Yeshua veio dos reinos superiores e veio para o reino Malkut. Aquilo o que é o Malkut? É aquilo, a fase, para você entender assim, a etapa, a dimensão aonde nós habitamos, aonde a materialização das coisas, aonde eu e você estamos. Então Yeshua está de níveis superiores, trazendo para níveis inferiores, trazendo uma revelação do alto, porém eles não conseguem compreender o alto. Eles não conseguem compreender o que o Mashiach está trazendo como revelação. Eles estão querendo que as coisas de baixo sejam mais explícitas e mais entendidas do que as coisas de cima. Aí há uma confusão. Contudo, querem me matar porque minhas palavras não têm sentido para você. É como quando você vai viajar de avião, os aviões menores voam numa determinada faixa no céu, e os maiores, os jumbos, né, aqueles que fazem viagem internacional, eles sobem mais alto e caminham, para você ficar fácil o entendimento. Ou uma águia caminha aqui na revelação do alto, por isso a águia tem a simbologia do profeta. O profeta vê antes, o profeta vê o que está escondido, o profeta vê o que muitos não veem. Então a águia caminha, aliás, a águia voa numa dimensão maior, e as pombinhas, os passarinhos, os pardais, ou até, se você quiser baixar o nível, uma galinha que não voa, mas cisca pelo terreno, né? Muitas pessoas estão assim, desse jeito, dentro das eclésias, das congregações. Não podemos estar fora do contexto da revelação do alto. E Yeshua está dizendo, vocês não compreendem e querem me matar porque as minhas palavras não têm sentido para vocês. As minhas palavras vêm e fluem em níveis superiores, e as suas palavras e o seu entendimento está nos níveis inferiores. É por isso que quando acontece um milagre, seja esse milagre cura, seja esse milagre uma alteração metafísica na Terra, quando isso acontece, as pessoas que estão embaixo, elas não compreendem, e aí elas começam a criar doutrinas para si, elas começam a criar ventos de doutrina para si, elas começam a criar modelos sociopolíticos, começam a criar modelos de crescimento humano para a igreja, quando o crescimento espiritual está na palavra
do Mashiach, está na palavra que vem do alto, está na palavra que vem da revelação do Eterno, através da pessoa do Mashiach. Então, João, capítulo de número 8, verso 23, até o verso de número 38 eu li. Mas eu quero, para continuar mostrando para você uma coisa, repito, vocês estão me acompanhando aí no gravado ou ao vivo agora, nós estamos lendo através dessa Bíblia aqui, a Bíblia completa judaica, tá bom? Com algumas palavras diferentes da tradução normal aí de Almeida, tá? Olha o que diz o profeta Isaías. Eu estou complementando aquilo que Yeshua está dizendo lá. Olha o que o profeta Isaías diz e escreve em Isaías 29, a partir do verso 22. Olha só, preste atenção aí. Shalom de Cristo para você, que as bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueiascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe, que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você. Eis as palavras de Adonai, ou o Senhor, que redimiu quem? O que Yeshua estava falando, e Isaías está falando aqui, que redimiu quem? Abraham, ou Abraão, no que concerne a casa de Jacó, ou Jacó. Diz assim, verso 23, Jacó não será mais envergonhado, Jacó não será mais envergonhado, sua face não empalidecerá mais, não ficará com a cara branca de susto, de medo. Isso é uma profecia. Pega aí, você que está me acompanhando, pega essa, isso é uma profecia. Quando seus descendentes, nós, virem a obra das minhas mãos, entre eles consagrarão o meu nome, ou seja, a nossa descendência tem que ver o que o Senhor, Adonai, fez, fará, o que fez, o que está fazendo, o que fará, para aí sim nós adorarmos e consagrarmos. Sim, consagrarão o santo de Jacó, Adonai Tsevaot, e temerão o Deus de Israel, Elohim, Hashem, temerão o Deus de Israel. As pessoas com espírito arredio, as pessoas com espírito arredio entenderam, e os que murmuram aprenderão a lição. Deus está falando o quê? O que será visto na nossa geração, desde a casa de Jacó, desde a casa de Israel, será modo para vermos que Deus está atuando, agindo e prosperando a minha e a sua casa. Aí continua uma profecia para você compreender paternidade, e agora eu caminho para o fim, e agora eu caminho aqui para o fim dessa palavra. Isaías capítulo de número 30, olha só, verso de 1 até o 5. Ai dos filhos rebeldes, diz Adonai, eles fazem planos, mas não são os meus planos. Toda rebeldia
toda pessoa que não é compromissada e não entende as palavras de cima, como Yeshua está dizendo aos fariseus em João 8, todos os que não entendem a palavra de cima e fazem os planos deles, são filhos rebeldes, como está dizendo aqui Isaías. Então, você que está chegando agora, tem mais pessoas chegando agora, Felipe Silva, Fátima Gonçalves, Maria Carvalho, Bianca, Stephanie, Tamires, nós estamos aqui há um tempo já falando, eu li João 8, agora Isaías 30, ai dos filhos rebeldes, diz Adonai, eles fazem planos, mas não são os meus planos. O mesmo Deus, Hashem, Adonai, que Yeshua estava falando, que vinha trazendo uma revelação de cima, é esse Deus que Isaías está dizendo, ai dos filhos rebeldes, eles fazem planos, mas não são os meus planos. Eles fazem projetos, mas não são os meus projetos. Eles vivem vontades que não são as minhas vontades. Eles vivem destinos que não são os meus destinos. Eles vivem caminhos que não são os meus caminhos. É por isso que em Yeshua HaMashiach nós encontramos destino. Nós encontramos destino. Então, eles fazem planos, Isaías 30. Eles fazem planos, mas não são os meus planos. Fazem alianças, mas não são do meu espírito, não são da minha Arua. Espírito é Arua HaKodesh, Espírito Santo. Arua, Espírito, HaKodesh, Santo. Eles fazem alianças, mas não são do meu espírito, não são da minha Arua, para acumular pecado sobre pecado. Então, quando você não compreende as coisas de cima e embaixo você age do seu projeto, você faz a sua vontade, você vive do seu jeito, você está acumulando pecado sobre pecado. Uau! Continua. Por acumularem pecado sobre pecado, descem ao Egito, mas não me consultam. Egito é lugar do quê? Egito é lugar de prisão, Egito é escravidão, ou seja, os seus propósitos e os nossos propósitos fora da vontade do Deus eterno, eles nos levam de volta ao Egito. Você viver dentro da eclésia e não viver na Beit, você viver dentro da eclésia, da congregação apenas, e não ser íntimo, faz com que você desça de novo à escravidão. É por isso que algumas pessoas, elas não compreendem a revelação. O papelzinho caiu aqui em algum lugar, irmão. É por isso que a revelação, algumas pessoas não compreendem, porque elas estão na igreja, porém elas voltam ao Egito, não são libertas, não conseguem libertação, não conseguem vitória, porque elas estão fazendo o projeto dela, elas estão vivendo como elas querem, elas estão vivendo de novo no Egito da forma que elas querem, e não como o Senhor manda, e não como o Senhor diz aqui. E o Senhor chama essas pessoas de filhos rebeldes, mesmo estando na eclésia, mesmo estando na congregação, mesmo estando frequentando um culto, mesmo estando membro de uma igreja. Aqueles que não andam segundo o manto apostólico, direcionado, segundo aqueles que são fora da vontade do Eterno, eles são filhos rebeldes, e estão caminhando de pecado sobre pecado, e você e eu não podemos ser essas pessoas. Nós temos que sair da eclésia, sair do meio da igreja social, política, e ir para a igreja espiritual, ir para a Beit, ir para a casa, uma casa apostólica. Continua lendo aqui Isaías capítulo 30, verso de número 3. No entanto, a proteção, verso 2, descem ao Egito, mas não me consultam, procuram refúgio na proteção do faraó, procuram um abrigo à sombra do Egito. Ou seja, quando você procura soluções humanas, antes de procurar soluções espirituais, você está procurando soluções no Egito, você está procurando respostas no coração e no anel do faraó, e não naquilo que o Eterno, através da pessoa do Mashiach, está produzindo em você, direcionando o pastor, direcionando o apóstolo, os profetas. Olha isso, irmão, é muito sério. No entanto, verso 3, a proteção do faraó vai te trazer vergonha. Uau! 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 Aqueles que estão na eclésia, apenas por estarem na eclésia,
e não vivem beit, não vive casa. Eles ouvem, não honram, vão procurar respostas no Egito, no faraó, e serão envergonhados. O abrigo, a sombra do Egito levará desgraça. Depois da vergonha vem destruição, desgraça. Continua. No entanto, embora seus príncipes estejam em Tizom e são enviados até chegar em Ranes, todos eles estão desapontados com o povo que não os socorre, que não dá assistência nem vantagens, somente desapontamento e desgraça. Isaías 30, de 1 a 5. Sabe o que é isso? Se você não sair do meio da eclésia, repito, eclésia é apenas assembleia de pessoas, é apenas reunião de pessoas. Se você não sair do meio apenas de reuniões sociopolíticas com cara de religiosidade, você não viverá as revelações do alto nível, você viverá as revelações de baixo. É por isso que tem pessoas frustradas que saíram das eclésias, porque nunca foram e nunca viveram beit, nunca viveram intimidade, nunca viveram casa. É por isso que há pessoas frustradas, é por isso que há pessoas que pegam ódio de pastores, pegam ódio de apóstolos, pegam ódio de líderes, não acreditam mais em profetas, não acreditam mais em profecia, não acreditam mais com as coisas sobrenaturais, porque elas não estão conectadas com o alto. Quando você estiver conectado com o alto, quando você estiver conectado com as coisas de cima, João capítulo 8, leia lá, verso 23 até o 37. Se você não estiver conectado com as coisas superiores, se você não estiver conectado com aquilo que é do Pai, o Mashiach, a revelação do Mashiach, a revelação de Yeshua, é a conexão com aquilo que é do Pai, é a conexão com aquilo que é do alto. Por isso ele está dizendo: eu falo aquilo que é do alto, eu não falo aquilo que é de baixo, eu não falo aquilo que vem de níveis inferiores. O nível superior que eu tenho traz a revelação para vocês caminharem nos níveis inferiores. E é assim que eu e você precisamos nos conectar para crescer as nossas experiências. João capítulo 8, verso 23, ok, irmãos? E Yeshua está dizendo: eu falo coisas de cima, eu não falo coisas de baixo. Isaías capítulo 30, Isaías vai profetizar que aqueles rebeldes não correm para a revelação do alto, correm para a revelação do Egito, voltam à sombra do Egito, voltam à desgraça, voltam à escravidão. Então, escreve aí, você que está acompanhando a gente, escreve aí, hashtag eu ouço as coisas do alto, eu vivo, hashtag eu vivo as coisas do alto, eu não vivo as coisas de baixo, escreve aí, hashtag eu ouço, eu caminho, eu ando, eu vivo pelas coisas que são do alto, eu não caminho por aquilo que é de baixo. Aleluia, Baruch Hashem, louvado seja o nome do Deus eterno, que Yeshua HaMashiach mude a nossa vida. Deixa eu dizer algo para você, pega isso que eu vou dizer agora. O Evangelho de Poder, você que está me assistindo aqui ao vivo, ou você que está me assistindo no gravado, ou pelo site, ou aí você chegou até aqui pelo YouTube, o Evangelho de Poder não é uma eclésia apenas. Nós temos a eclésia, a reunião congregacional, nós temos a reunião dos santos, porém, nós somos uma beit. Nós vivemos e procuramos viver como uma beit, como uma casa. Por quê? A reunião, a eclésia dos santos precisa ser, escute, um lugar como uma casa apostólica. O Evangelho de Poder é uma casa apostólica.
Porque nós somos uma casa apostólica que estamos vivendo na dimensão e na revelação de Yeshua HaMashiach e somos imersos, mergulhados, vivemos intensamente mergulhados onde? Na dimensão de Aruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente, que Adonai Tsevaot, o Deus dos exércitos, seja sobre a minha e a sua vida, sobre a vida de todos aqueles que me acompanham de alguma forma, ao vivo, aqui na igreja ou aqui nas redes sociais. Eu quero ver quem chegou aqui. Gisele Ribeiro, Deus abençoe você. Quem mais deixou algum comentário aqui? Pastor Anderson Correia. Shalom, meu irmão, está sumido, apesar de próximo de mim, hein? Deus te abençoe. Eduarda, Rodrigo, Deus abençoe você, Rodrigo. Thaís, Veríssima Maria dos Santos, Dani Lubachensky, Daniela, que sobrenome difícil, Daniela. Anne Pinheiro, Tamiri Silva, Bianca Fátima, Maria Lília, Edmara Patrícia, Lucrécia, Eduarda, Neide, Joelma, Eric, Alan, Lilian, Alana, Armando, Aparecida, Nena. Tem bastante gente que passou por aqui. Deixa eu ver os últimos que estão aqui deixando algum comentário. Liliane, o Eric, a Miriam, a irmã Sueli e mais outras pessoas aí. Queridos, deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui. Eu já estou há 40 minutos aqui online com você. Esta live vai subir para o canal, tá bom? youtube.com/miqueascas13. Essa live vai ficar aqui também no Facebook. Não acabou. Vai aqui embaixo e como que fala? Linka mais pessoas aí para ouvir essa palavra, tá bom? Nós precisamos ter um destino através da pessoa do Mashiach, e é a palavra dele do alto que nos dá destino. Você que não acompanhou desde o início, nós vamos encerrar agora aqui. Volta, que tem uma revelação do Senhor para você, tá bom? Um beijo no teu coração, que Aruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, através da pessoa e da experiência de Yeshua HaMashiach com você, possa revelar tudo aquilo que é da verdadeira religião, que é o Deus eterno. Adonai Tsevaot, aquele que abençoa. Shalom, Uvrahot, paz e graça, bênção e paz sobre você, que o Eterno possa, e Ele quer, te abençoar poderosamente. Hoje, quinta-feira, onde eu estou gravando aqui, tem casas de poder, tem células. Procure os evangelistas e eles têm os endereços aí de cada célula, tá bom? E amanhã, tabernáculo, sexta profética, culto tabernáculo aqui na sexta profética, no Evangelho de Poder. Deus te abençoe, que esse Espírito poderoso do Senhor invada a sua mente, corpo e coração, em nome de Yeshua HaMashiach. Um beijo no teu coração, shalom. Bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe, que o Espírito do eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você. Acesse agora o nosso canal do YouTube, www.youtube.com/miqueascas13.
Se inscreva lá no canal, curta nossos vídeos e compartilhe com mais pessoas. Faça o reino de Deus conhecido. Não esqueça também de acionar o sininho para receber todas as atualizações do canal. Nós temos muitas mensagens gratuitas para edificar a sua vida e dos seus amigos, e também para gerar o crescimento do reino de Deus. Eu te espero lá, www.youtube.com/Miqueias Castrense. Shalom de Cristo.